Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa teoria, no mínimo fascinante e bem controversial. Ela é baseada num texto de 1999 do J.R. Nyquist. E a ideia central é basicamente virar de cabeça para baixo tudo que a gente aprendeu sobre o fim da Guerra Fria. A pergunta que dá o pontapé inicial em toda essa análise é essa aí. E se a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, e se tudo isso não tiver sido o fim da história, mas só o fim de um capítulo? Olha, a história que todo mundo conhece é a de um grande triunfo, né? Em 1991, o Ocidente comemorou, o capitalismo parecia ter vencido de vez a batalha das ideologias. Mas é exatamente essa narrativa de final feliz que o autor nos convida a questionar. Então, para começar, vamos entender como essa vitória tão celebrada pode ser vista de um jeito completamente diferente. A teoria sugere que, por trás daquela imagem de derrota do comunismo, existia uma realidade, digamos, bem mais complexa e até inquietante. Para entender essa teoria, a gente precisa primeiro olhar para dentro. O autor defende que a semente da vulnerabilidade do Ocidente não foi plantada por um inimigo de fora, não. Pelo contrário, ela foi cultivada aqui dentro, num processo de declínio social e cultural. A base filosófica para esse argumento vem de pensadores como Oswald Spengler. Ele previu o que chamou de cesarismo, que é basicamente a ideia de que uma civilização dominada só pelo dinheiro e pela democracia acaba ficando fraca, sabe? E isso abriria caminho para líderes autoritários que governam pela força. E tem também o Nietzsche, que descreveu o último homem como o auge da mediocridade. É aquele indivíduo que só busca conforto e segurança, incapaz de grandes feitos de sacrifícios. O autor usa essa imagem para descrever o Ocidente, uma sociedade que, nessa busca pela felicidade, teria perdido sua força vital. O argumento central aqui é o contraste entre dois tipos de elite. De um lado, uma aristocracia antiga, criada para a guerra, para o poder, que via a liderança como uma arte. Do outro, uma burguesia focada em balanços financeiros, guiada pelo lucro, que enxerga a política só como uma ferramenta. E isso, segundo o autor, a tornaria muito vulnerável no jogo geopolítico. Certo. Com essa suposta fraqueza do Ocidente como pano de fundo, a teoria se volta para o outro lado da cortina de ferro. A pergunta é: e se o colapso soviético não tivesse sido uma derrota, mas sim a maior peça de um elaborado jogo de engano? A estratégia por trás desse suposto engano seria a famosa tática do Lenin. Às vezes é preciso recuar, dar 2 passos para trás, para conseguir dar um passo decisivo para frente mais tarde. Ou seja, o colapso não seria o fim, mas um recuo tático para um avanço futuro. Sobre essa ótica, a perestroika e a glasnost deixam de ser vistas como reformas genuínas. Elas se transformam, na verdade, em ferramentas de uma campanha de desinformação super sofisticada, orquestrada pela KGB com um único objetivo: fazer o Ocidente baixar a guarda. E o autor apoia essa teoria com algumas previsões que são, no mínimo, surpreendentes, como a de Anatoly Golitsyn, um desertor da KGB. Anos antes da queda do Muro de Berlim, ele já tinha escrito que a demolição do muro poderia muito bem ser parte de uma estratégia de engano de longo prazo. E a previsão do Golitsyn não foi um caso isolado, não. O autor também cita o general tcheco Jan Sejna, outro desertor, que afirmou que até mesmo o fim do Pacto de Varsóvia foi planejado. A ideia era enfraquecer a OTAN por dentro, fazendo parecer que a ameaça tinha acabado. Mas por que o Ocidente seria tão suscetível a um engano desse tamanho? Bom, o argumento nos leva de volta para casa para examinar o que o autor chama de o inimigo interno. São sintomas de uma decadência que teriam deixado a sociedade ocidental completamente vulnerável. Um dos sintomas que o autor aponta é uma mudança na aplicação da justiça. Ele usa dados como essa queda brutal no número de execuções nos Estados Unidos para argumentar que isso reflete um declínio na determinação da sociedade em impor suas próprias leis com rigor. E não é só isso. Dados como um aumento de quase 50% em agressões graves em pouco mais de uma década também são usados como evidência de uma desordem social crescente. Um sinal, segundo ele, de que o tecido social estaria se esgarçando. O diagnóstico fica ainda mais profundo com outros sintomas: sonegação de impostos se tornando algo comum, a venda de segredos de Estado, a ascensão do sociopata como figura cultural. Juntando tudo isso, ele pinta o retrato de uma sociedade que teria perdido sua bússola moral e seu senso de propósito coletivo. Então, se a gente junta as duas coisas, um Ocidente enfraquecido e um adversário que apenas fingiu a própria derrota, para onde será que isso tudo leva? A conclusão do autor é bem sombria. Aponta para uma tempestade se formando no horizonte. O aviso final é transmitido por essa citação aqui. A era de paz que veio depois da Guerra Fria não seria permanente, seria só uma ilusão.
Sabe, o silêncio que antecede um novo tipo de conflito, uma nova guerra. No fim das contas, a teoria inteira se encaixa na mais antiga das estratégias militares, descrita por Sun Tzu. Toda guerra é baseada no engano. O colapso soviético, por essa lógica, teria sido uma aula magistral de dissimulação, planejada para atacar o Ocidente justamente quando ele se sentisse mais seguro. E a gente termina com essa última e provocadora ideia do Spengler. Um poder que se baseia só em dinheiro, em comércio, será, inevitavelmente, derrubado pelo sangue, ou seja, pela força bruta. A teoria nos deixa com uma previsão bem inquietante. O verdadeiro conflito do futuro não seria entre ideologias, mas entre duas visões de mundo que são opostas na sua essência. Olá! Hoje a gente vai voltar no tempo, lá para 1999, para entender uma coisa que, na verdade, ainda assombra o nosso mundo: as armas de destruição em massa. A ideia é pegar uma análise daquela época para sacar como essa ameaça era encarada e, principalmente, que tipo de escolhas impossíveis ela colocava na mesa. Para já dar o tom da nossa conversa, olha só essa frase de um texto militar soviético. É de arrepiar, né? A mensagem aqui é direta e reta. Essas armas não são só, sei lá, um upgrade no jeito de guerrear. Não. Elas mudaram o jogo completamente, redefiniram o que significa um conflito. Beleza, então o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos entender por que essas armas criaram um novo tipo de guerra. Depois, a gente mergulha no pesadelo biológico e tenta desmistificar a tal da precipitação radioativa. Aí vamos ver a briga de ideias sobre defesa, que leva à pergunta-chave. Afinal, valia a pena se preparar ou não? Bom, vamos começar pelo começo. A grande sacada aqui não é só falar de destruição, sabe? É sobre como essas armas forçaram uma mudança total lá na raiz da nossa civilização. E aqui a fonte que a gente está analisando traz um paradoxo bem interessante. Pensa só, por um lado, essas armas são negadoras da civilização. Elas podem literalmente apagar cidades e economias do mapa em questão de dias. Mas, por outro lado, elas também são criadoras da civilização. Como assim? É que a simples existência delas obriga a humanidade a criar novas formas de organização, novas políticas, tudo isso só para conseguir sobreviver a essa ameaça. Ok, agora a gente entra num território ainda mais sinistro, que o texto de 99 chama de o pesadelo biológico. E a palavra-chave aqui é eficiência. Uma eficiência que, francamente, dá medo. Para a gente ter uma ideia do que essa eficiência significa, vamos comparar. Gás de nervos. 1 miligrama dele já tem 50% de chance de matar uma pessoa. Parece muito, né? Mas perto de um agente biológico, isso é quase nada. A grande e terrível diferença é que o agente biológico se multiplica. Ele entra no corpo e transforma a própria vítima numa fábrica dessa arma. É assustador. E a escala disso? Bom, a escala é absurda. Dá uma olhada nesse número, 12. Apenas 12. Segundo a análise da época, 12 ovos de galinha seriam suficientes para cultivar o vírus da psitacose em quantidade para, em teoria, infectar cada ser humano no planeta. É um poder que a nossa mente quase não consegue processar. Tá, mas como uma arma dessa seria usada na prática? O texto descreve o que eles chamavam de ataque de nuvem. Pensa num spray, um aerossol super fino, com partículas minúsculas, do tamanho exato para passar direto pelas defesas do nosso nariz e garganta e ir parar lá no fundo do pulmão. O efeito seria praticamente o mesmo de uma injeção. E não seria um ataque feito de qualquer jeito, não. Seria tudo muito bem calculado. As condições ideais? Bom, seria à noite ou com tempo frio, para a luz do sol não estragar o agente. De preferência durante uma frente polar, com aquele ar frio e estável, sabe? E um vento de mais ou menos 32 km por hora. Nessas condições perfeitas, um único ataque poderia, segundo os cálculos da época, infectar 40 milhões de pessoas. 40 milhões! Olha só que o Major General Marshall Stubbs, que era o chefão do corpo químico do exército americano na época, disse. Ele afirmou que um ataque com material biológico seco, lançado por no máximo 10 aviões, poderia matar ou incapacitar 30% da população. Pensa nisso, 10 aviões. É uma desproporção entre o esforço e o estrago que é simplesmente chocante. Ok, vamos mudar de assunto agora, saindo do biológico e indo pro nuclear. Mas espera aí, o foco aqui não é a explosão em si, é naquilo que vem depois, a precipitação radioativa, o famoso fallout. E o mais curioso é que a análise de 1999 dizia que nesse cenário sobreviver era surpreendentemente bem possível. A chave para entender isso está na diferença do tipo de explosão. Se a bomba explode lá no alto, na atmosfera, a precipitação radioativa é mínima, quase nada.
O problema mesmo é a explosão no solo, porque aí ela suga terra, poeira, destroços, tudo para dentro da bola de fogo. E é essa sujeira toda que vira nuvem radioativa mortal que sai viajando com o vento. E olha que interessante, o tempo é o nosso maior aliado aqui. A radioatividade não dura para sempre, muito pelo contrário, ela decai de forma super rápida. Depois de 49 horas, ou seja, uns 2 dias, a atividade já caiu para 1% do que era no começo. E depois de 2 semanas, cai para 0,01%. O que isso quer dizer? Que se abrigar por um período relativamente curto é basicamente o segredo para sobreviver. E com base nessa ciência, a fonte da época chegou a um número, uau, impressionante, 70 milhões. Esse era o número de vidas que eles estimavam que poderiam ser salvas numa guerra nuclear total, se existisse um programa de abrigos contra a radiação que funcionasse. Isso tudo nos leva direto para o coração da discussão daquela época, a grande divisão de ideias sobre defesa. Basicamente, existiam 2 filosofias completamente diferentes sobre como proteger as pessoas de um ataque desses. De um lado, a gente tinha um modelo soviético, e eles levavam isso muito a sério. Tinha curso obrigatório para todo mundo desde 1955, treinamento contra ataque químico e biológico, todo mundo sabia onde ficava o abrigo mais próximo. A mentalidade deles era de que a guerra nuclear, por mais terrível que fosse, poderia ser vencida. Eles chegaram a distribuir 20 milhões de máscaras de gás para civis. E do outro lado? Bom, o contraste é gritante. Esse era o gasto por pessoa, por ano, dos Estados Unidos com defesa civil naquela época. $4. A fonte usa esse número para mostrar como as prioridades eram completamente diferentes, né? E não era só a União Soviética que pensava assim, viu? A China, depois de umas tretas na fronteira com os soviéticos lá em 1969, começou a construir sistemas de túneis gigantescos debaixo de todas as suas grandes cidades. A ideia era proteger a população. Isso só reforça essa ideia de um abismo na preparação. Essa citação do Paul Warnick, que era um negociador americano importante, meio que resume a outra filosofia. Ele basicamente disse que, como ele morava perto de Washington e tinha pouca chance de sobreviver, ele simplesmente não ia se preocupar com isso. A lógica, segundo o texto, era se quem está no poder não vai sobreviver, por que se preocupar com o resto? É uma visão totalmente oposta à soviética. E é aqui que a gente chega no centro do dilema. Com 2 visões de mundo tão diferentes, qual era o caminho certo a seguir? Preparar-se ou não? Mas é claro que existiam muitos argumentos contra essa ideia de construir abrigos. A fonte que estamos usando também lista vários deles. Por exemplo, o medo de que isso gerasse uma falsa sensação de segurança ou que deixasse o governo mais corajoso para começar uma briga. Tinha gente que dizia que isso poderia assustar os inimigos e até aumentar o risco de guerra. E claro, o argumento mais sombrio de todos, o de que os sobreviventes iam acabar preferindo ter morrido. E, para fechar essa análise, o autor do texto original joga uma bomba. Ele afirma que, em 1999, a FEMA, que é a principal agência de emergência dos Estados Unidos, simplesmente não tinha nenhum procedimento, nenhum plano B, caso acontecesse um ataque biológico em larga escala. E, no fim das contas, essa análise de 1999 nos deixa com essa pergunta que continua super atual, né? Diante de armas tão terríveis que a gente mal consegue imaginar, se preparar é uma esperança boba, uma ilusão perigosa, ou é um dever moral, uma responsabilidade que a sociedade tem com as pessoas? A pergunta fica no ar. A Guerra Fria acabou, certo? Mas e se a vitória do Ocidente foi, na verdade, uma grande ilusão? Com base nos escritos de J.R. Nyquist, a gente vai mergulhar numa teoria que, olha, vira de cabeça para baixo tudo o que se pensava saber sobre o fim da União Soviética. A gente aprende na escola, vê nos livros, a União Soviética ruiu em 1991. Fim de jogo. Mas e se esse colapso não foi um fracasso? E se foi, na verdade, a maior farsa estratégica da história? É uma pergunta chocante, eu sei, e é exatamente isso que a gente vai investigar. Ok, para entender essa teoria, primeiro a gente precisa encarar um enigma. A fonte chama isso de o paradoxo persistente. A história de um império que, contra todas as previsões, simplesmente se recusava a morrer. De acordo com a nossa fonte, o Ocidente declarou a morte da União Soviética várias e várias vezes. Lá em 1921, no meio daquele caos pós-revolucionário, depois em 41, com a invasão de Hitler, aí em 53, quando Stalin morreu, e claro, a grande festa em 1991. Só que, a cada morte dessas, o Império, de algum jeito, voltava. E talvez até mais forte. Como é que pode? E aqui está a maior de todas as contradições. Pensa bem, como é que um país descrito como um caso perdido na economia, um desastre completo, conseguiu construir a máquina de guerra mais poderosa que o mundo já tinha visto?
Essa anomalia está no centro de tudo. Essa citação da fonte resume o mistério perfeitamente. Toda derrota, todo passo para trás, todo desastre na história soviética parece que, num passe de mágica, se transformava em sucesso. Como isso é possível? Bom, a resposta que essa teoria dá não é sorte nem resiliência. É um plano. E isso nos leva direto para a solução proposta para esse paradoxo. Uma decepção estratégica, monumental. Um plano de 40 anos para enganar o mundo inteiro. A tese central é a seguinte: o colapso de 1991 não foi real. Teria sido a jogada final de um plano de décadas. Um plano feito para fazer o Ocidente baixar a guarda, se desarmar e, no fim das contas, ser conquistado. Como a fonte coloca, o regime totalitário não foi derrotado. Ele só mudou de terreno. É como se tivesse colocado uma máscara nova para continuar o mesmo jogo, só que sem ninguém perceber. Mas de onde vem uma teoria tão audaciosa assim? A fonte aponta para um homem, um desertor de alto escalão da KGB, que dizia conhecer o plano, porque ele estava lá quando tudo foi criado. O nome dele era Anatoly Golitsyn. Em 1961, esse major da KGB desertou e trouxe um segredo que era uma bomba. Um plano criado lá no fim dos anos 50 para fingir uma abertura, uma liberalização e, por fim, encenar o colapso de todo o bloco comunista. E aqui a coisa fica realmente impressionante. Em um livro de 1984, anos antes de qualquer um desses eventos acontecer, Golitsyn previu tudo. A volta do movimento Solidariedade na Polônia, o surgimento de um líder reformista, a queda do Muro de Berlim, até a anistia de dissidentes e a dissolução do Pacto de Varsóvia. Coincidência? Para nossa fonte, isso é a prova irrefutável do plano. Mas como uma enganação desse tamanho seria possível? A resposta, segundo a fonte, está numa diferença fundamental no jeito de pensar. Um abismo entre a mente estratégica do leste e a mente analítica do ocidente. A fonte descreve como se fossem dois jogos diferentes, sabe? O Ocidente joga por prosperidade, acredita em acordos no que está escrito no papel. Já o estrategista oriental joga por poder. Para ele, o mundo é um campo de batalha, e a verdade é só mais uma arma para se chegar à vitória. E essa diferença de mentalidade, argumenta a fonte, cria a vulnerabilidade perfeita. Citando Alexander Solzhenitsyn, a fraqueza do Ocidente não estaria nas armas, mas na perda de força de vontade. É uma incapacidade de sequer imaginar que existe um adversário jogando um jogo tão implacável. Uma tática-chave que é descrita é a estratégia da tesoura. Um exemplo, a suposta briga entre a União Soviética e a China. Para o mundo, eles eram inimigos. Mas, segundo essa teoria, eles eram as duas lâminas de uma tesoura, fingindo oposição para, no fim, cortarem o Ocidente no meio. Então, se o plano é real, qual seria o objetivo final? Será que já estamos vivendo nesse endgame? A parte final desta análise mostra alguns sinais de que o jogo pode não ter acabado. A fonte deixa no ar umas perguntas bem difíceis que desafiam a história oficial. Se a Guerra Fria acabou, por que a espionagem russa contra o Ocidente, na verdade, aumentou? Por que tantos tratados de armas foram simplesmente violados? Por que os novos líderes democráticos eram, muitas vezes, os mesmos comunistas de antes? E como um país supostamente quebrado, de repente começou a gastar mais e mais com o exército? A conclusão da fonte é um alerta bem sombrio. A imagem de capitalismo e democracia seria só uma cortina de fumaça e por trás dela estaria um esforço secreto, contínuo, para alcançar a superioridade militar total, enquanto o Ocidente dorme. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final bem provocadora. Será que a história, do jeito que a gente conhece, é só uma crônica de eventos que aconteceram? Ou será que é, na verdade, um grande jogo de engano de longo prazo, jogado por mestres estrategistas, cujos movimentos reais a gente nem consegue enxergar? Hoje a gente vai mergulhar num texto bem provocador, lá de 1999, que traz uma visão assim bem pessimista sobre o futuro da guerra. A tese central é que o Ocidente simplesmente não está psicologicamente preparado para o que vem por aí. E o autor já começa com um tom bem pesado, usando essa citação do Clausewitz, que era um baita filósofo da guerra. A ideia aqui é que boas intenções, na hora do vamos ver na lógica brutal de um conflito, não só são inúteis, como podem ser extremamente perigosas. Ok, vamos entrar então no cerne da questão. A premissa principal do texto é que a sociedade moderna, perdeu completamente o contato com a verdadeira natureza da guerra. A gente acabou abraçando um otimismo que, segundo o autor, é muito, muito perigoso.
E aí ele joga o argumento que talvez seja o mais controverso de todos. A ideia de que a força militar, e não o poder econômico, é o que realmente sustenta o poder e a ordem no mundo. Olha que interessante essa comparação. De um lado, a visão moderna, que a gente ouve toda hora, o dinheiro manda, o dólar compra tudo. Mas o autor vira isso de cabeça para baixo. Ele diz que a gente esqueceu da lição básica da história. É a força armada que cria a estabilidade para a economia poder sequer existir. E essa citação sobre o cesarismo, que é basicamente um governo autoritário, focado no poder militar, ilustra perfeitamente o ponto. Ele sugere que sociedades que não estão tão preocupadas com a lógica econômica vão construir máquinas de guerra muito mais poderosas. E isso vai inaugurar uma nova era, onde a força bruta, o sangue, vai se sobrepor ao dinheiro. E essa ênfase toda na força militar leva a gente direto para a crítica que o autor faz da cultura ocidental moderna. Ele chega a diagnosticar o que ele chama de uma doença perigosa. Então, para ele, o otimismo não é uma força, sabe? É quase uma patologia. Uma doença que não deixa a sociedade tomar as decisões difíceis e fazer os sacrifícios que são necessários para sobreviver num mundo que é, na sua essência, perigoso. E ele lista esses sintomas para pintar um quadro de uma civilização que ficou, digamos, mole. Uma imaginação que não consegue conceber o perigo real, uma sociedade que só pensa em consumir, em ganhar dinheiro e que acabou se tornando incapaz de encarar as realidades duras do poder. Aí vem a frase talvez mais chocante do texto. Ao usar essa metáfora terrível, o ponto crucial que ele quer mostrar é que se apegar a ilusões, a ideias reconfortantes quando se está diante de uma ameaça existencial, não é só ingenuidade, é uma forma de autodestruição em massa. Agora a análise entra num ponto que muda todo o jogo da guerra moderna, as armas de destruição em massa. Segundo o autor, elas simplesmente viraram de cabeça para baixo tudo o que se pensava sobre estratégia. Sabe aquela ideia da Guerra Fria, a tal da destruição mútua assegurada, ou MAD? Aquele conceito que supostamente manteve a paz por décadas? Pois é, o autor simplesmente descarta isso como uma fábula para crianças. A lógica dele é a seguinte: se os dois lados têm o poder de se aniquilar completamente, isso não significa segurança. Pelo contrário, isso é a definição máxima de vulnerabilidade mútua. Não é um escudo, é um alvo pintado no peito de todo mundo. E para mostrar como essa mentalidade foi se deteriorando, ele traça essa linha do tempo da estratégia americana. Começa com uma ameaça clara, direta, de retaliação massiva com Eisenhower e termina num ponto que ele descreve como, basicamente, esperar por um milagre. Uma decadência estratégica, na visão dele. E essa citação do Stalin é usada aqui para martelar um ponto. No fim das contas, armas nucleares são ferramentas psicológicas. A vitória não é de quem tem mais bombas, mas de quem tem os nervos mais fortes, a vontade de ir até o fim. E a gente chega na conclusão. E olha, é bem sombria. A ideia de que a história não é uma linha reta de progresso, mas sim um ciclo que se repete e que está condenado a terminar em conflito. De acordo com essa visão, a história funciona assim. O caos cria guerreiros. Esses guerreiros conquistam e criam ordem, uma civilização. Essa civilização fica próspera, pacífica, branda. E aí, por ter perdido essa dureza, essa vontade de lutar, ela entra em decadência e volta para o caos. E o ciclo recomeça. Então, esse é o veredito final e fatalista do texto. Juntando essa natureza cíclica da humanidade com a existência de armas de destruição em massa, o resultado não é apenas possível. Na visão do autor, é inevitável. Mas ele não termina no desespero puro. Ele usa essa metáfora impressionante de Cristóvão Colombo. É como se ele dissesse que aceitar a possibilidade da guerra nuclear não é aceitar o fim de tudo. É como navegar para um mundo novo, desconhecido e, sim, aterrorizante. E é com essa pergunta que o texto nos deixa. Uma pergunta que desafia aquela nossa certeza de que uma guerra nuclear seria o fim da história. E se não for? E se for apenas o nascimento terrivelmente violento do próximo capítulo? É um pensamento bem inquietante para se ter. E se uma única pessoa estiver certa e todo o resto do mundo estiver redondamente enganado? Hoje, a gente vai mergulhar num argumento bem provocador de J.R. Nyquist, um que nos desafia a questionar a própria realidade que a gente aceita como verdade. Essa citação do Nietzsche, olha, ela prepara o terreno perfeitamente. Ela já captura de cara a tensão principal do que a gente vai discutir aqui. Essa briga entre a percepção de uma pessoa só e a loucura que às vezes parece tomar conta de todo mundo.
E aqui está o X da questão, né? Quando uma voz solitária vai contra tudo que os outros acreditam, isso é loucura ou é uma clareza que ninguém mais tem? O autor dessa análise se encontrou exatamente nessa sinuca de bico. Para a gente entender de onde ele está vindo, primeiro a gente precisa dar uma olhada no que ele enfrentou. As visões dele sobre a ameaça soviética não foram só ignoradas, não, elas foram atacadas, e de um jeito bem pessoal. A reação não foi um debate acadêmico, sabe? Foi na veia, foi visceral. Pensa só, estar num seminário e um colega simplesmente gritar que você é louco. Amigos próximos, a própria família, todo mundo na mesma tecla. Você está fora da realidade. Era esse o nível de isolamento que ele estava sentindo. Então, isolado, com o rótulo de louco nas costas. Como é que alguém segue defendendo uma ideia tão impopular? Pois é, o autor encontrou a resposta numa analogia histórica poderosa, uma que muda completamente a perspectiva da luta dele. E a analogia é genial, vamos combinar. Ele se coloca ali no lugar de Colombo, o visionário, com uma intuição colossal contra a Assembleia de Salamanca, que representa o establishment, aquele que só confia no que já é conhecido e no consenso. De repente o debate muda. Não é mais sobre sanidade contra a loucura, e sim sobre uma visão nova contra a velha ortodoxia. E por que essa pecha de arrogante? Porque, como ele mesmo explica, ideias que quebram paradigmas soam meio rudes. Elas não pedem licença, não respeitam o consenso, é a natureza de desafiar o que todo mundo aceitou por séculos. Mas, claro, só uma analogia não é o suficiente. Uma intuição precisa de fatos para se apoiar. E é aqui que o argumento dele fica realmente perturbador, porque ele começa a apontar para uma série de eventos que, segundo ele, simplesmente não fecham com a narrativa oficial. Ele mostra uma sequência de mortes de figuras do altíssimo escalão do governo americano, e todas acontecendo num período de tempo muito curto, muito suspeito. Pensa bem, o conselheiro da Casa Branca, o secretário de Comércio, o almirante número 1 da Marinha, um ex-diretor da CIA. Para o autor, isso não eram incidentes isolados, mas peças de um quebra-cabeça que ninguém parecia querer montar. E enquanto tudo isso rolava, uma narrativa muito conveniente começava a ganhar força, vindo até mesmo de ex-oficiais soviéticos. A história era a seguinte: a Rússia estava em ruínas, com seu governo em completa degradação, incapaz de qualquer plano mais ousado. Para o Ocidente era uma ideia, nossa, super reconfortante. Reconfortante, sem dúvida. Mas a pergunta que fica é: será que os fatos confirmavam essa história toda? E é aí que a conta não fecha. Como é que uma estrutura em completa degradação conseguiu, por exemplo, desenvolver a bomba de hidrogênio, lançar o Sputnik e se infiltrar na CIA no nível mais alto que existe? A imagem de poder simplesmente não combina com a história de incompetência. Bom, se as evidências de fora não batem com a narrativa, o autor sugere que talvez o problema não esteja lá fora. Talvez o verdadeiro inimigo seja uma falha fundamental na nossa própria maneira de enxergar o mundo. A avaliação dele é dura. Ele diz que o pensamento moderno está sofrendo de rigor mortis, uma rigidez que nos impede de conectar os pontos. Alguma coisa se perdeu no caminho, algo que ele considera essencial, a grandeza de visão. Tá, mas o que é essa tal grandeza de visão? Pensa nela como a capacidade de dar um passo para trás e ver a imagem completa, sabe? Ver a floresta, não só as árvores. É saber o que é crucial e o que é só ruído. É ser racional, mas sem ser cabeça dura. Uma habilidade que, na visão dele, se tornou perigosamente rara. Ok, se o nosso jeito de pensar está quebrado, como é que a gente conserta? A ferramenta que o autor propõe é, talvez, a ideia mais radical dele. Ele chama de paranoia dourada. O nome é forte, né? A ideia não é abraçar uma desconfiança cega, mas sim reabilitar a paranoia como uma ferramenta intelectual. Uma paranoia, digamos, com cabeça fria, forçada a trabalhar com fatos. Para ele, isso não é uma doença, mas sim um dom para conseguir navegar num mundo enganoso. E essa distinção aqui é crucial. Ele não está falando de teorias da conspiração sem pé nem cabeça. O objetivo é uma análise sutil, inteligente, muito longe do que ele chama de paranoia de galinheiro. Sabe, aquela desconfiança barulhenta que faz alarde, mas não chega a lugar nenhum. É o exato oposto disso. E tudo isso nos leva ao ponto final do argumento. E, curiosamente, não é uma resposta definitiva, mas sim um desafio direto para quem está ouvindo. Depois de toda essa jornada por ideias tão diferentes, a pergunta que fica martelando é: tá, mas por que alguém deveria acreditar nisso tudo? E a resposta dele é talvez a parte mais surpreendente de todas. Ele diz que ninguém deveria simplesmente acreditar nele.
E aqui está o desfecho. O argumento todo não é um pedido de fé. É um desafio para que cada um faça a sua própria investigação. Ele aponta para os livros, para os documentos, para os fatos e lança o convite para que as pessoas verifiquem por conta própria. Não é uma resposta final, mas um ponto de partida para o que ele chama de explorar o mundo. Uma provocação para questionar, investigar e, quem sabe, ver as coisas de uma maneira totalmente nova. A gente costuma pensar que tratados de paz servem para prevenir a guerra, certo? Mas, e se a própria base desses acordos for uma ilusão? E uma ilusão bem perigosa. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa ideia provocadora, que vem de uma análise lá de 1999, que coloca em xeque a real eficácia dos tratados de desarmamento. E para começar a entender essa perspectiva, olha só essa citação. Ela resolve bem o problema central. Nas relações internacionais, de acordo com essa visão, a confiança pode ser algo não só raro, mas até perigoso. Essa desconfiança toda é a base da tese central da obra, que é a seguinte: a fé que o Ocidente deposita em tratados é, na verdade, uma grande e perigosa ilusão. Por essa ótica, o desarmamento não é visto como um caminho para a paz, mas sim como uma vulnerabilidade. A fonte chega a ser bem dura, descrevendo a prática como uma predileção por caminhar nu para as mandíbulas da destruição. Forte, né? E aqui está o ponto crucial, né? O argumento é que um tratado só funciona se existir confiança mútua. Mas e quando essa confiança simplesmente não existe? Especialmente entre nações com ideologias e sistemas políticos totalmente opostos. Aí, o tratado vira só um pedaço de papel. E para dar peso a essa tese, a análise olha para o passado, para a história e traça uma linha do tempo de pactos que, nessa perspectiva, foram todos, falhos. Desde a virada do século XX, um padrão parece surgir. Das conferências de Haia ao Tratado de Versalhes, grandes acordos internacionais foram feitos e, segundo o argumento, acabaram sendo quebrados. E a gente não está falando de acordos pequenos, não. Pensa só nesse número, 63. 63 nações assinaram o Pacto Kellogg-Briand de 1928, renunciando formalmente à guerra. Pois é, só que a realidade histórica foi outra, bem diferente. Em questão de 15 anos, quase todos que assinaram estavam em guerra. Isso transformou o tratado, nas palavras da fonte, em nada mais que um vapor gasoso, um sonho. Letra morta. Essa visão histórica sugere que houve uma fé perigosa em pedaços de papel, em vez de se apostar na força e na vigilância. A consequência dessa escolha, segundo o argumento, foram as 55 milhões de vidas perdidas na Segunda Guerra Mundial. Essa falha, que parece se repetir, nos leva a uma questão de mentalidade. A análise aponta que existem duas abordagens completamente opostas aos tratados, a do cínico e a do crente. A visão cínica é resumida numa frase atribuída a Vladimir Lenin, a de que tratados são como massas de torta, feitos para serem quebrados. Simples assim. Isso acaba criando um desequilíbrio perigoso. De um lado tem o crente que age de boa fé e do outro o cínico, que, segundo essa análise, usa os tratados só como parte de um grande engano estratégico. A Convenção sobre Armas Biológicas de 1972 é usada como um ótimo exemplo disso. Enquanto o Ocidente se comprometia de verdade, o mecanismo para garantir o cumprimento era visto como fraco, dependendo só de reclamações formais ao Conselho de Segurança da ONU. Bom, se a aplicação do tratado é fraca, e a verificação? Será que funciona? Aqui a análise aponta para outro problema fundamental. A própria ideia de verificação poderia ser também uma ilusão. O problema estaria no conceito de meios técnicos nacionais. Isso quer dizer que a verificação se baseia em tecnologia, como satélites, criando o que é descrito como só uma aparência de verificação, mas sem inspeções reais lá no local. O Tratado SALT I é um bom exemplo desse problema. No papel, o número de mísseis era igual para os dois lados, mas na prática a análise aponta um desequilíbrio enorme no poder de fogo. Um lado tinha quase 3 vezes mais ogivas por míssil. E essa falha na verificação, segundo o argumento, teria permitido várias violações graves, como o surto de antraz em Sverdlovsk e o uso de armas químicas. Tudo isso, claro, foi negado, apesar das evidências. Então, juntando tudo isso, a confiança quebrada, a história de fracassos, a verificação falha, a gente chega a um aviso final sobre o que a fonte chama de mania de tratados.
A reflexão levanta uma questão bem inquietante. Será que esse ciclo sem fim de assinar tratados não é uma forma de condicionamento? Um processo que nos deixa tão acostumados a assinar papéis que, um dia, a gente pode acabar aceitando um acordo perigoso sem nem pensar direito? Para reforçar essa ideia de uma intenção cínica, a análise aponta para um simbolismo que é, no mínimo, sinistro. Acordos importantes foram assinados no dia 22 de junho, e essa data não parece ser por acaso. É o aniversário da invasão de Hitler à União Soviética, o que é visto aqui como uma mensagem sombria, um lembrete de que tratados podem ser quebrados. A conclusão dessa linha de raciocínio é bem pessimista. A dependência de tratados é vista como um sinal de fraqueza, uma recusa em encarar a dura realidade do conflito com algo mais do que uma caneta e um pedaço de papel. No fim das contas, essa mentalidade toda é retratada como algo que torna uma nação vulnerável, basicamente um motivo de chacota, incapaz de lidar de forma competente com seus inimigos. O que vimos aqui foi a perspectiva crítica de uma fonte de 1999 que enxerga os tratados não como um caminho para a paz, mas como uma armadilha. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental para refletir. Afinal, os tratados de desarmamento são uma busca nobre pela paz ou uma armadilha fatal construída sobre uma grande ilusão? Vamos dar uma olhada hoje numa crítica bem pesada ao sistema educacional americano, escrita lá em 1999. E olha, vale a pena se preparar porque a análise é tão contundente hoje quanto era naquela época. Para a gente entender o tom do alerta, o autor já começa com essa citação aí do Jacob Burckhardt. A ideia é sombria, mas é bem direta. A ruína de uma sociedade, sabe, ela não vem de repente, de fora para dentro. Ela começa com uma degeneração interna. E exatamente essa degeneração que ele acreditava estar vendo na educação. Então a gente vai mergulhar fundo nos argumentos desse texto, que era bem provocador para a época. O nosso objetivo aqui é entender a crise que o autor via se desenrolando e por que ele decidiu soar um alarme tão estridente. Vamos começar pelos sintomas que o autor apresenta. Ele pinta um quadro bem alarmante da juventude americana daquele tempo, usando estatísticas chocantes e algumas histórias do dia a dia para mostrar a profundidade do que ele via como um grande problema. E o primeiro dado, olha, é um soco no estômago. 135 mil. Segundo a fonte do autor, esse era o número de estudantes que levavam armas para a escola todos os dias em 1999. É um número feito para chocar mesmo, para estabelecer logo de cara a urgência da crise. E os dados alarmantes, eles não param por aí. O ponto principal aqui é de onde vêm esses dados, de uma comissão formada por associações nacionais de educação e de medicina. Ao citar eles, o autor quer dizer o seguinte: isso aqui não é histeria, é uma crise sistêmica, documentada pelas próprias instituições responsáveis. O foco depois muda para a erosão de valores. Os dados do Josephson Institute mostravam que colar era algo super comum. Para o autor, isso não era só uma infração boba da escola. Era um sintoma de uma desconexão muito mais profunda com a própria ideia de honestidade. E para ilustrar o problema de um jeito bem mais vivo, o autor nos leva para dentro de uma sala de aula. A cena começa com os alunos desafiando a professora na cara dura, sabe? Sinalizando uma inversão total na dinâmica de autoridade que deveria existir ali. E a coisa esquenta muito rápido. A autoridade da professora não é só questionada, ela é acusada de fazer propaganda, de querer fazer lavagem cerebral. Isso mostra um nível de cinismo e desconfiança que, segundo o autor, envenenava a relação entre aluno e professor. E aqui o clímax da história. A desordem vira um caos completo. Para quem escreveu o texto, essa imagem é a metáfora perfeita para o colapso da disciplina e do próprio propósito da educação dentro da sala de aula. Bom, depois de mostrar os sintomas, o autor vai direto na causa. E para ele, o problema não está nos alunos, mas no próprio sistema educacional. A partir daqui, a crítica fica ainda mais profunda, mirando na falha institucional. E aqui vem a declaração que talvez seja a mais chocante de todo o texto. O autor redefine a educação não como uma coisa nobre, mas como uma mentira suja, uma conveniência para os pais. Essa metáfora do campo de concentração é brutal, né? E mostra o tamanho do desprezo dele pelo sistema. O autor, então, expõe o que ele chama de lógica burocrática. Pensa num ciclo vicioso de autopreservação. Não reprovar os alunos evita problema, o que fortalece a burocracia, que, por sua vez, recompensa quem segue o caminho de menor resistência. A educação de verdade? Essa fica em segundo plano. Aqui, o autor nos dá a perspectiva de um professor frustrado.
A citação revela um profissional sobrecarregado que é forçado a ser policial e babá, se sentindo totalmente impotente para cumprir a sua função principal, que é ensinar. E a gente chega no que o autor considera a raiz filosófica do problema. Ele lista o que chama de preconceitos da educação moderna. A ideia de que não existem verdades absolutas, de que socializar é mais importante que o conhecimento, para ele são essas crenças que sustentam todo esse sistema falho. Mas a crítica não se limita aos muros da escola, não. O autor amplia o foco, argumentando que a crise na educação é, na verdade, um sintoma de uma crise social muito maior, que envolve a família e a mídia. A responsabilidade é compartilhada. O autor desenha um contraste bem gritante. De um lado, pais que, na visão dele, terceirizam a criação dos filhos. Do outro, o vácuo que eles deixam é preenchido pelo Estado e pela televisão, que se tornam as novas babás e as principais formadoras de opinião da criança. E para quantificar essa mudança, o autor apresenta esta estatística sobre o número de mães que eram donas de casa. Para ele, esse dado não é só um número, é um indicador do declínio do papel tradicional da família na formação das crianças. A camada final da crítica vai até o topo da pirâmide educacional, as universidades. O autor chama elas de poços venenosos, argumentando que é lá, nas ideias que elas promovem, que a crise realmente começa. A sessão começa com uma cena que parece até familiar, né? Um professor desafiando seus alunos a pensar de forma mais crítica. Mas essa chamada, que parece inofensiva, é o gatilho para um debate filosófico fundamental. E aqui vem a virada. Um aluno desafia a premissa do professor com uma ideia radical. A educação não ensina a pensar, ela ensina o que pensar. É, na sua essência, a doutrinação. E isso seria inevitável. E a resposta do professor, segundo o autor, só confirma a tese do aluno. Em vez de debater a ideia, ele apela para a autoridade. Absorva o que a gente ensina. Você não tem o direito de tirar suas próprias conclusões. É um convite à submissão intelectual, basicamente. O aluno, então, detalha o seu ponto. O sistema de notas e a pressão por uma carreira criam um ambiente onde a conformidade é recompensada e o pensamento de verdade é punido. A busca pela verdade é trocada pela busca de uma nota A. O diálogo termina com uma pergunta retórica devastadora. Se pensar de verdade exige coragem e independência, como um sistema que preza a conformidade poderia ensinar essas virtudes? A pergunta fica no ar. Quem pode ensinar coragem? E assim, a análise chega à sua conclusão inevitável e mais provocadora. O autor não tenta reformar o sistema. Ele questiona a própria validade dele, deixando a gente com essa pergunta incômoda. Se as universidades são poços venenosos, por que precisamos delas? O que, no fundo, move os grandes conflitos do nosso tempo? Nesta análise, a gente vai mergulhar na crítica provocadora de J.R. Nyquist. Ele aponta para uma força que considera única e bem perigosa, a ideologia. Vamos entender como, segundo a perspectiva dele, ela funciona e por que ele a vê como uma ameaça existencial. Para começar, o autor já joga a gente no meio do furacão com essa citação do Whittaker Chambers. Para ele, o conflito ideológico não é só um debate, sabe? É uma luta com só 3 resultados possíveis: comunismo, liberdade ou a destruição total da civilização. As apostas, então, não poderiam ser mais altas. E a base moral dessa luta, como fica? Bom, segundo a visão apresentada aqui, ela é corrupta na sua essência. Solzhenitsyn basicamente diz que violência e mentira são parceiras inseparáveis. Uma vez que se escolhe a violência como método, a mentira vira o princípio. Uma não existe sem a outra. A ideologia, portanto, nasceria dessa aliança. E essa citação do Julian Benda, olha, talvez seja a que vai direto ao ponto. Ela resume a tese central que a gente vai explorar. A de que a ideologia moderna não se trata de buscar a verdade, mas sim de uma organização intelectual dos ódios políticos. É uma forma de estruturar o ressentimento. Beleza, então como a gente vai organizar essa conversa? Primeiro, vamos entender o que é ideologia e como ela é, digamos, vendida. Depois, vamos traçar um perfil de quem cria essas ideias. Em seguida, a gente vai ver que tipo de sociedade permite que a ideologia floresça. E por fim, vamos chegar ao alerta bem sombrio do autor. Vamos lá. Primeira parte. Crítica da ideologia. Afinal, o que ela é e como ela chega até as pessoas. O autor começa mostrando pra gente o que seria a embalagem oficial, sabe? O marketing. O marxismo-leninismo, por exemplo, se apresenta como um sistema científico integral para remodelar o mundo. Soam como palavras muito sofisticadas, né? Mas, segundo essa análise, isso é só a fachada.
A realidade de como a ideologia é vendida é bem diferente. E aqui estaria o verdadeiro manual de vendas da ideologia segundo o autor. Esqueça a ciência. O método é outro. Simplifique a mensagem, prometa o impossível, apele para preconceitos já existentes e, o mais importante de tudo, venda esperança. Por quê? Porque esperanças gloriosas mobilizam muito mais do que provas concretas, que são vistas como complicadas e chatas, né? Tá, mas se a ideologia é vendida desse jeito, quem é que está por trás disso? Quem é a mente que arquiteta tudo? Vamos entrar agora no perfil psicológico do ideólogo. Então, que tipo de pessoa constrói esses sistemas de pensamento? O autor pinta um retrato bem contundente. E aqui está o que, para o autor, é a raiz de tudo. Não é um desejo genuíno de melhorar o mundo que move o ideólogo, mas sim um medo. Um medo paralisante da própria insignificância. É essa tragédia de se sentir pequeno, de se sentir irrelevante, que o impulsiona a querer redesenhar a realidade. O autor não pega leve na descrição, não. Ele fala em almas perdidas. Sem fé em algo maior, a única coisa que resta é o jogo do poder aqui no mundo material. E é um jogo que eles estão dispostos a vencer a qualquer custo, se tornando, nas palavras dele, maquiavélicos e perigosos. Mas como é que alguém chega nesse ponto? Bom, o autor conta uma espécie de historinha, a do homem profundo. Pense em alguém que se veja como genuinamente profundo, mas vive num mundo que ele considera superficial, um mundo que celebra aparências e que o rejeita. Essa rejeição, segundo essa tese, enche essa pessoa de desconfiança e cinismo. E aqui que a transformação acontece. A amargura vira uma arma. Este homem profundo aprende a manipular o mesmo mundo superficial que o desprezou. Ele passa a enxergar a sociedade como algo plástico e maleável, um material a ser moldado conforme a sua vontade. Ele se torna, então, um mestre da manipulação, o arquiteto de ideologia. Ok, mas um ideólogo sozinho não consegue muita coisa, né? Ele precisa de um solo fértil. Então, que tipo de sociedade permite que essas ideias floresçam? Vamos analisar o que o autor chama de um mundo sem fé. Para ilustrar isso, o autor usa o exemplo do patriotismo. De um lado, o patriotismo real, que ele vê como um instinto, de carne e osso, quase uma extensão dos laços de família. Do outro, o patriotismo ideológico, uma teoria, uma abstração. É como vapor, não tem substância de verdade, e só existe porque os laços reais se enfraqueceram. A visão do autor sobre a modernidade é bem pesada. Ele descreve nossa época como uma era do gelo espiritual. As grandes tradições, como religião e filosofia, são vistas como se fossem gigantes congelados. E quem se alimenta dessas carcaças? Os ratos da neve, ideologias pequenas, míopes e egoístas. E é aí que a gente chega no ponto central. Para esse autor, uma sociedade sem uma verdade maior se torna uma casca vazia. É a casca de uma civilização esgotada, pronta para ser possuída. E o que a possui? O que ele chama de demônio da ideologia. Beleza? Se o cenário é esse, qual é o fim do jogo? Onde é que tudo isso vai dar? A parte final da análise nos mostra o alerta sombrio do autor sobre as consequências de tudo isso. Um dos primeiros sinais dessa decadência, segundo a análise, aparece na nossa própria língua. As palavras começam a perder o seu significado real para maquiar a realidade. Guerra vira ação policial. Abandonar aliados vira diplomacia. A linguagem se torna uma ferramenta para nos fazer engolir o inaceitável. Mas, para esse autor, essa maquiagem da linguagem tem um limite. Eventualmente, a realidade se torna tão brutal que não há eufemismo que dê conta de escondê-la. E o nome dessa realidade inevitável seria Terceira Guerra Mundial. E a teoria do autor sobre a causa disso tudo chega ao seu clímax aqui. Ele argumenta que uma certa vertente do liberalismo, ao criticar os pilares da civilização até a morte, acaba destruindo todas as convicções. Isso cria um vácuo de autoridade. E na visão dele, esse vácuo não vai ser preenchido por mais liberdade, mas pelo seu completo oposto, o punho de ferro da força bruta. E assim, a análise nos deixa com essa pergunta que, vamos combinar, é bem assustadora. Se os valores antigos forem destruídos e uma nova autoridade brutal surgir dessas cinzas, quais serão os novos valores? O autor não dá a resposta, só sugere que ela será forjada em meio a uma catástrofe. E a questão que fica no ar é se essa crítica toda é uma profecia ou um aviso. Ah, Karl Marx. Só de ouvir esse nome a gente já pensa em revolução, comunismo, numa teoria que, convenhamos, virou o século XX de cabeça para baixo.
Mas e se a chave para entender tudo isso não estivesse nos livros dele, mas na vida pessoal dele? Hoje, a gente vai mergulhar numa perspectiva bem polêmica, vinda do texto Origins of the Fourth World War, que defende exatamente isso. Para entender a teoria, primeiro a gente precisa conhecer o homem. Pois é, a teoria a gente até conhece. Mas e o homem? Quem era ele de verdade? A fonte que a gente está analisando hoje diz que essa é a pergunta mais importante de todas. Vamos descobrir por quê. Então, vamos começar com a ideia central da fonte. A de que a biografia de um pensador e as suas ideias, bom, elas não se separam. Basicamente, o que o autor J.R. Nyquist está dizendo é que o caráter do Marx não é só um detalhe, um rodapé na história. Não, é a peça-chave para entender a obra toda. A ideia é que a vida dele, com todos os seus pormenores, funciona como uma lente de aumento para a gente interpretar a filosofia que ele criou. Certo? Então vamos mergulhar nesse retrato do Karl Marx, lembrando sempre que tudo isso vem da interpretação do texto base, ok? Para a gente se situar, vamos dar uma olhada rápida na linha do tempo da vida dele. Nasceu na Prússia, foi para a universidade, virou um revolucionário, publicou sua obra mais famosa ali em 1848 e passou a maior parte da vida adulta exilado em Londres, onde acabou morrendo. E olha só que pesado, a fonte que a gente está usando traz uma citação do próprio pai do Marx para começar a pintar esse quadro de um jovem, digamos, difícil. Isso é apresentado como uma das primeiras provas de um caráter complicado e de uma relação bem tensa com a família. Desde cedo, parece que ele já era uma fonte de dor de cabeça. E não para por aí. O texto também cita o relatório de um espião prussiano para descrever como era a vida e os hábitos do Marx em Londres. Um caos total. Essa imagem de desordem pessoal é mais uma peça que o autor usa para construir seu argumento sobre o caráter dele. A partir daqui, o retrato que a fonte pinta fica bem mais sombrio. Ele é descrito como alguém com uma ambição sem limites, um gênio terrível e até cruel. A fonte cita que ele maltratava as irmãs e que teria desejado a morte da própria mãe para pôr a mão na herança. E talvez a acusação mais séria de todas, a de que ele negou ser o pai do filho que teve com a empregada da família, a Helene Demuth. Mas tá, como é que tudo isso, toda essa bagunça pessoal, se conecta com o Manifesto Comunista, com a teoria marxista? É exatamente aqui que o argumento da fonte fica radical de vez. Ele propõe que uma coisa está diretamente ligada à outra. A tese do autor é, convenhamos, bem ousada. O marxismo não seria o resultado de uma análise fria da economia, que nada. Seria, na verdade, um espelho dos sentimentos mais sombrios do próprio Marx. A raiva, o ressentimento, a frustração pessoal, tudo isso teria sido a matéria-prima da ideologia dele. E para deixar essa ideia bem clara, o autor faz uma comparação. E que comparação! Ele coloca Jesus e Marx lado a lado como opostos. De um lado o transcendente, o crucificado. Do outro, o pé no chão, o militante. Ambos prometem um tipo de salvação, mas de jeitos que não poderiam ser mais diferentes. Nas palavras da fonte, seria uma verdadeira batalha pela alma da humanidade. Sabe aquela ideia do socialismo científico? Então, para essa fonte, isso não passa de uma fachada. Seria só um nome bonito, um rótulo científico para dar um ar de legitimidade a sentimentos bem humanos, o ressentimento, a vontade de vingança, basicamente, uma justificativa intelectual para um desejo de destruir tudo. E para reforçar essa ideia de um impulso destrutivo, a fonte traz uma citação que seria a favorita de Marx. É uma fala do Mefistófeles, o demônio da peça Fausto, de Goethe, que diz: nada existia que não valesse a pena destruir. Mais explícito que isso, impossível. E essa dureza toda, segundo a fonte, não ficava só no papel, não. A forma como ele tratava as pessoas ao redor também era, digamos, implacável. Ele teria atacado rivais com uma pena venenosa, fugido de um duelo e, o mais chocante, teria deixado o melhor amigo dele, o Engels, assumir a paternidade do seu filho legítimo. Vamos então para a parte final, que é onde o autor avalia o impacto que Marx teve no mundo a longo prazo. E qual foi o legado disso tudo? A fonte usa uma metáfora muito forte aqui. Diz que o Marx deixou um suprimento vitalício de veneno para o mundo. Mesmo sem nunca ter chegado ao poder, as ideias dele teriam, de certa forma, envenenado o século seguinte, com consequências terríveis.
Olha só a linha de raciocínio que a fonte traça. É quase uma linha do tempo de causa e efeito. Primeiro, a ideologia do Marx. Depois, essa ideologia cai nas mãos de Lenin, que a fonte chama de gênio da prática. O resultado? A primeira revolução comunista e, a partir daí, um século de gulags, expurgos e repressão que marcaram a história. E o texto termina com uma pergunta que é, na verdade, uma provocação e que resume o argumento inteiro. Por que a gente passou tanto tempo lendo Karl Marx teórico se o Karl Marx homem é muito mais revelador? A insinuação é clara: se o homem era tão falho, sua obra inteira estaria contaminada. E é com essa análise bem crítica que a gente encerra. Concordando ou não com essa perspectiva, a pergunta que fica no ar é uma daquelas bem fundamentais. Será que dá para separar o criador da sua criação? Até que ponto a vida pessoal de alguém deve pesar na nossa avaliação do trabalho que essa pessoa deixou? A resposta provavelmente não é nada simples. E se a direita, como a gente conhece, simplesmente não existisse de verdade? E se fosse, sei lá, uma miragem? Pois é, hoje a gente vai fundo num argumento bem radical, lá de 1999, que defende exatamente isso. Esta é a polêmica crítica de J.R. Nyquist, e nós vamos desconstruir as ideias mais explosivas dele. Olha, a ideia central é chocante e simples. A direita é uma ficção. Para o autor, o debate político de hoje é uma grande farsa, porque, no fundo, todo mundo já está jogando segundo as regras da esquerda. Mas, como é que ele chega numa conclusão tão extrema assim? É essa a base de todo o argumento que a gente vai explorar agora. Para a gente entender essa lógica, vamos passar por 5 pontos-chave. Primeiro, essa ideia da ficção da direita. Depois, o que ele chama de o cadáver conservador. Em seguida, a gente fala sobre a covardia da moderação. O quarto ponto é o pacto suicida do capitalismo. E para fechar, um chamado à militância. Ok, vamos começar pela raiz filosófica da coisa toda. Porque para entender essa crítica, não adianta só olhar para a política do jornal, do dia a dia. A gente tem que ir mais fundo, bem mais fundo, para uma visão, digamos, bem pessimista do que significa progresso. E é aqui que está o pulo do gato. O autor busca lá em Nietzsche a ideia de que a história é uma rua de mão única. Sabe, não dá para voltar. Aquele passado glorioso já era. Para ele, o que a gente chama de progresso, na verdade, é só um caminho direto, sem volta, para a decadência. E aí, a conclusão é lógica. Qualquer movimento que queira conservar ou restaurar alguma coisa do passado, bom, já começa o jogo perdendo. Então, com essa base bem fatalista definida, o autor mira a artilharia dele no primeiro alvo, os conservadores. E olha, a crítica é simplesmente implacável. A metáfora que ele usa é brutal. Ele chama os conservadores modernos de Frankensteins políticos. A imagem é forte, né? A ideia é que eles não estão cuidando de algo vivo. Eles estão, na verdade, costurando pedaços de um corpo morto, de ideias que já morreram, tentando dar um choque para reanimar princípios que, segundo ele, já não têm mais pulso nenhum na sociedade de hoje. E aqui o contraste que ele desenha é muito poderoso. Pensa assim, de um lado ele pinta o quadro de uma direita do passado, uma direita sangrenta e fértil, gente disposta a lutar, a morrer de verdade pelas suas crenças. Aí, do outro lado, ele coloca a direita de hoje, respeitável, toda educada e, na visão dele, completamente sem dentes, inofensiva e, por isso mesmo, inútil. E essa citação aqui é o prego no caixão, o veredito final. Para o autor, o conservadorismo moderno virou um trabalho de agente funerário. A função não é mais lutar, não é curar, é só maquiar o defunto. Passar uma maquiagem no cadáver político para que a decomposição dele pareça um pouquinho mais digna. Bom, depois de detonar os conservadores, a crítica vira para o centro político. E aqui, a moderação não é vista como virtude, não. Muito pelo contrário, é a fraqueza mais perigosa de todas. A analogia que ele usa é ótima. São ovelhas gordas no meio da estrada. Sabe, na tentativa de não ir para nenhum extremo, os moderados ficam ali, paradinhos na faixa amarela, bem onde podem ser atropelados pelos dois lados. Para o autor, o centro não é seguro. É o lugar mais perigoso que existe. Então, isso nos leva à questão central que o autor coloca na mesa. Em momentos de crise de verdade, ser moderado é virtude ou é só covardia? A sugestão dele é clara. Quando a ameaça é existencial, a moderação não é prudência. É uma fuga, uma forma de evitar as decisões que são difíceis, mas que precisam ser tomadas.
E para provar o ponto, ele vai buscar o exemplo lá na Roma Antiga. A situação era de crise total, uma conspiração ameaçando a república. O que fez o moderado Cícero? Discursos. Ele apostou na palavra, hesitou em usar a força. Do outro lado, tinha o extremista, Catão, que exigiu firmeza sangrenta. Basicamente, força bruta para esmagar a ameaça de uma vez. E o resultado? A moderação do Cícero não salvou ninguém, muito menos ele mesmo. Ele acabou assassinado e a república caiu. A lição, segundo o texto, é bem clara. Moderação não funciona contra o inimigo que não quer negociar. Agora, a mira se vira para a direita econômica, para os capitalistas. E o argumento aqui é um grande paradoxo. O sistema que eles tanto defendem carrega dentro de si a semente da sua própria destruição. E aqui está a contradição principal. Mercados livres e instituições liberais não se defendem sozinhos. Eles precisam de algo que o próprio liberalismo, em teoria, rejeita: a força bruta. Precisam de uma classe guerreira, de gente disposta a derramar sangue para proteger a ordem que permite que o comércio e a liberdade existam. Essa frase resume a crítica de um jeito bem direto, né? Meu dinheiro, o sangue de outra pessoa. É o retrato de uma classe capitalista que quer todos os benefícios da segurança, da ordem, mas não está disposta a pagar o preço, a fazer o sacrifício pessoal para manter isso. Ela prefere delegar a luta, o sangue, para outro. Isso é o que o autor chama de suicídio da elite. A tese é a seguinte: quando a classe que manda, a elite econômica, não está mais disposta a lutar e a morrer pelo sistema que beneficia, ela está, na verdade, assinando a própria sentença de morte. Na prática, ela está abrindo mão do poder. E para reforçar esse ponto, ele ainda traz uma citação do famoso economista Joseph Schumpeter. E a ideia é simplesmente devastadora. A ordem burguesa, o capitalismo, já não faz mais sentido, nem para os próprios burgueses. É o sinal de uma crise de fé terminal, vindo de dentro para fora. Então, depois de desconstruir toda a direita que existe hoje, o autor finalmente chega na sua conclusão. E é uma conclusão radical, que propõe o que ele enxerga como a única solução. A análise dele é que a esquerda ganha porque joga um jogo completamente diferente. Ele afirma que ela tem uma máquina de poder, uma máquina clandestina, coesa, e a direita não tem nada parecido. Falta uma máquina clandestina, falta coesão, falta determinação. Falta capacidade de contra-inteligência e, acima de tudo, falta um instrumento de poder que seja autoritário e terrível. Falta a vontade de responder às ameaças na mesma moeda. Então, a solução que ele propõe não é a reformar partido, nada disso. É criar algo do zero, algo totalmente novo. Nas palavras dele, um povo militante de direita. Uma organização clandestina, implacável, com tentáculos chegando em todas as esferas da sociedade. A ideia é lutar de igual para igual contra as forças que, na visão dele, estão destruindo a nação. E a gente termina com a declaração mais paradoxal e, com certeza, mais provocadora de todo o texto. Agora devemos nos tornar maus para fazer o bem. É a ideia de que, para preservar certos valores, para salvar uma ordem, talvez seja preciso usar os mesmos métodos do inimigo, se tornar mal para conseguir um bem maior. É um pensamento bem desconfortável que resume perfeitamente o quão extrema é essa crítica toda e deixa a gente com uma pergunta no ar, né? A partir de que ponto os meios que usamos acabam destruindo os fins que a gente queria defender? E se uma sociedade inteira, assim, de repente, decidisse apagar o seu passado e simplesmente ignorar o seu futuro? Parece ficção, né? Mas em 1999, o ensaísta J.R. Nyquist publicou um alerta bem sério, dizendo que a civilização moderna está travando exatamente essa guerra, contra si mesma. Vamos mergulhar nessa tese provocadora. Tudo começa com essa citação de Edmund Burke. Ela pega bem a essência do argumento. A nossa capacidade de construir um futuro, a tal da posteridade, está ligada diretamente ao respeito que a gente tem pelo passado, pelos nossos ancestrais. É aquela ideia, né? Sem raiz, não tem como a árvore crescer. Então, a gente entra no ponto central do autor. Para ele, esquecer a história não é só uma falha de memória ou um detalhe. É quase como uma doença, uma condição que vai corroendo a base do que significa ser humano, desconectando a gente da grande corrente do tempo. Sabe, para o Nyquist, a memória não é só um arquivo de fatos antigos. É o que nos dá um chão. É o fio que costura o significado do nosso presente com as lições do passado e que permite que a gente imagine um futuro com algum propósito. Perder isso, segundo ele, é ficar à deriva no tempo. Ok, com essa ideia em mente, o autor vai fundo no seu diagnóstico.
Ele sugere que a sociedade moderna não está só esquecendo as coisas por acaso. Na verdade, ela estaria lutando ativamente para se livrar tanto das suas raízes quanto das suas obrigações com as próximas gerações. E essa guerra, segundo ele, acontece em duas frentes. De um lado, uma guerra contra a história, que a gente vê no desprezo pela tradição. Do outro, uma guerra contra a futuridade, que aparece numa cultura que, na visão dele, desvaloriza a própria ideia de continuidade. O ponto-chave é que, para ele, essas duas frentes são a mesmíssima guerra. Tá, mas como é que essa doença aparece no dia a dia? Bom, o ensaio começa a listar uma série de sintomas sociais que seriam a prova visível dessa condição. O primeiro sintoma que ele aponta é o regime da conveniência. A ideia é simples. Quando a facilidade se torna o valor máximo, princípios que dão mais trabalho, tipo honra, verdade, justiça, acabam virando só opções, coisas secundárias. Em seguida, vem uma metáfora bem curiosa, o humanitarismo de mousse de chocolate. Pensa assim, é a nossa preferência por ideias que são docinhas, fáceis de engolir, em vez de verdades que, apesar de serem mais nutritivas para a alma, às vezes têm um gosto meio amargo. E tem outra metáfora poderosa, o progresso da gordura. Aqui, a moleza física é usada como um espelho para uma suposta falta de rigor intelectual e espiritual, uma sociedade que teria ficado flácida nos seus pensamentos e convicções. E aqui vem um ponto que é quase um paradoxo no argumento. O texto afirma que a prosperidade econômica, longe de ser a cura, seria um dos principais agentes do declínio. A riqueza toda teria enfraquecido os pilares morais da sociedade, porque tornou o sacrifício e a disciplina coisas aparentemente desnecessárias. E essa decadência toda não seria só abstrata, não. Teria consequências bem reais. Para sustentar seu ponto, o autor mostra dados da época que pintam um quadro bem sombrio da juventude. Ele enxergava nesses números o resultado direto de uma sociedade que negligencia o próprio futuro. Com base nesses sintomas todos, o ensaio caminha para sua conclusão mais alarmante. Uma sociedade que fica cega para os padrões da história não está apenas perdida. Ela está, inevitavelmente, marchando em direção a uma catástrofe que ela mesma se recusa a enxergar. A causa principal dessa cegueira teria um nome: presentismo. É aquela crença, às vezes nem dita, de que o nosso tempo é único, o ponto final da história, e que por isso estamos livres das lições do passado e não temos dívidas com o futuro. Para o autor, nenhum lema resume melhor essa visão curta do que esse que ficou famoso nos anos 90. Ele simboliza uma civilização obcecada pelo imediato, pelo material, incapaz de ver as forças maiores que realmente moldam o destino. Só que essa visão focada na economia é logo confrontada com uma outra realidade. Uma realidade ignorada. O autor usa essa provocação para argumentar que, enquanto uma parte do mundo se distrai, as velhas e brutais constantes da história, como a guerra, continuam lá, seguindo seu curso. A guerra, nessa visão, é uma constante na experiência humana. Acreditar que a gente superou isso seria a ilusão mais perigosa de todas, porque nos deixa completamente despreparados para o retorno inevitável dela. Então, qual o sentido de um alerta tão sombrio? Se a catástrofe é vista como inevitável, por que escrever? A intenção do autor, ele mesmo esclarece. Não era bem salvar a sociedade da época, mas sim enviar uma mensagem através do tempo. O destinatário dessa mensagem não seriam as massas do presente, mas um grupo que ele chama de o remanescente. Uma minoria, talvez de uma geração futura, que, ao encontrar os destroços de uma civilização, poderia usar esse aviso para entender o que foi que deu errado. A esperança do autor era que, com o tempo, a própria história validasse suas previsões. Se isso acontecesse, o ensaio deixaria de ser só uma opinião e se tornaria um testemunho, uma fonte de sabedoria para quem tivesse a difícil tarefa de reconstruir. E essa análise toda nos deixa com uma pergunta final para reflexão que vem direto do texto. Se o passado é o nosso único guia, a questão que fica no ar é: quais das suas lições mais importantes estamos consciente ou inconscientemente deixando de lado hoje? Olá, hoje a gente vai mergulhar numa análise que traz uma crítica bem provocadora sobre o papel e até a psicologia dos intelectuais na sociedade moderna. Vamos entender que argumento é esse. Bom, a fonte já começa com um aviso bem direto do historiador Paul Johnson. Essa frase, cuidado com os intelectuais, prepara o terreno para uma análise que vai ser, digamos, bastante crítica. É um ponto de partida forte que já define o tom de tudo que a gente vai ver a seguir. Então, como vamos explorar esse argumento? Primeiro, vamos definir o termo intelectual.
Depois, vamos examinar as evidências psicológicas e filosóficas que a fonte apresenta, o suposto impacto disso na sociedade e, por fim, um alerta final que é bem sombrio. Certo, então quem exatamente está sendo criticado aqui? Antes de mais nada, para entender o argumento, a gente precisa de uma definição bem clara. A análise se baseia na definição do economista Joseph Schumpeter. E o ponto aqui, o que é bem interessante, é essa ênfase na separação das consequências do mundo real. Sabe, essa distância da prática é vista como uma característica fundamental do intelectual. Agora, a coisa fica mais profunda. A fonte começa a construir seu caso apresentando o que ela descreve como o perfil psicológico típico do intelectual. O argumento parte dessa observação do Freud sobre os neuróticos. A fonte sugere que essa característica, essa incapacidade de aceitar a derrota com elegância, seria um traço central na psicologia do intelectual. E aqui, o trabalho do historiador Paul Johnson é usado para reforçar a ideia. Ele argumenta que existe um padrão dessas características entre intelectuais influentes ao longo da história. Essa descrição de crianças mimadas, que supostamente não foram devidamente punidas, é a base para a tese de que falta humildade a eles. Ok, mas como esses traços individuais se conectam com algo maior, com a sociedade? A fonte levanta essa questão para fazer a ponte entre a psicologia do indivíduo e a estrutura social. E a resposta, segundo a fonte, é essa única palavra: coerção. O argumento é que a coerção é o que mantém a ordem social, e é justamente aí que a psicologia do intelectual se ligaria à civilização. Essa ideia de coerção vem da crença do Freud de que é preciso uma pressão externa para conter os instintos humanos. E essa pressão, com o tempo, se internaliza e vira o que ele chamou de superego, a nossa consciência. Agora vamos mudar um pouco o foco e entrar no argumento filosófico. A fonte vai examinar as mudanças na filosofia que teriam, supostamente, aberto o caminho para a ascensão dessa mentalidade intelectual. Para explicar isso, a análise usa a estrutura do pensador Irving Babbitt, que contrasta a filosofia moral tradicional com a filosofia naturalista moderna. A alegação é que essa filosofia mais moderna meio que desconstrói a consciência, porque ela valoriza os impulsos em vez do autocontrole e da humildade. A fonte também busca evidências na teoria do nivelamento do filósofo Kierkegaard. Ele descreveu isso como um processo de degradação social que ele já observava em seu tempo. E este slide ilustra perfeitamente esse processo. É um colapso passo a passo. Começa com a perda da autoridade moral e, no fim, termina com uma sociedade que é dominada pelos seus impulsos mais baixos. Uma anarquia de inveja e rancor. Tudo bem, mas na prática, quais seriam os efeitos reais de tudo isso? Quais as consequências tangíveis dessas tendências psicológicas e filosóficas de acordo com a fonte? Bom, a análise aqui é bem direta. Ela liga a influência intelectual a problemas sociais bem específicos, como a agitação política, a organização de ódios e o que a fonte chega a chamar de uma decadência cultural generalizada. Essa citação do Julian Benda resume bem o ponto central. A alegação é que o intelectual tem um papel central nos conflitos modernos justamente por organizar ódios e, com isso, agravar as tensões na sociedade. Chegamos na parte final, e a análise termina com um alerta bem sério sobre essa tendência, baseado nas conclusões do próprio Schumpeter. E aqui fica a questão crítica, né? Será que é possível gerenciar ou até reverter essa influência sem, no processo, destruir as bases de uma sociedade livre? E aí vem a conclusão do Schumpeter, que é, sinceramente, de arrepiar. Segundo ele, apenas um governo autoritário, seja ele socialista ou fascista, teria a força necessária para disciplinar a classe intelectual. É uma afirmação pesadíssima. Só que, e esse é o ponto vital, essa solução teria um custo incrivelmente alto. A perda da liberdade para todo mundo. É um paradoxo terrível, não é? E assim, a gente termina com essa pergunta para reflexão. Diante de uma crítica tão contundente, como a gente deve pensar o lugar do trabalho intelectual no mundo de hoje? Qual é, afinal, a sua responsabilidade? Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia, uma tese histórica bem provocadora do autor J.R. Nyquist. É uma visão bem diferente e, eu diria, surpreendente dos conflitos globais. Pois é, essa é a grande questão. E se uma guerra mundial fosse travada, não com exércitos, mas com crime?
Parece coisa de filme, né? Mas a gente vai analisar justamente o trabalho de Nyquist, que argumenta que um conflito desse tipo tem acontecido, em segredo, há décadas. Então, vamos entrar no centro da questão. A tese principal dele é que uma guerra não militar totalmente clandestina foi travada contra o Ocidente, usando métodos que, bom, ninguém esperava. E de acordo com a fonte dele, essa estratégia não tinha nada a ver com tanques ou soldados. O foco era outro. Era minar as estruturas da sociedade por dentro, basicamente transformando as nossas próprias vulnerabilidades em armas. E não foi algo que aconteceu por acaso. O autor afirma que essa estratégia toda segue um plano bem específico, um plano que teria sido desenvolvido lá pelo bloco soviético em meados da década de 50. O objetivo? Criar um tipo de guerra completamente novo, de longo prazo. Olha só que interessante. Aqui o plano é detalhado em 5 frentes, e vale notar a progressão. Começa com treinamento político, depois passa para o terrorismo, e aí a coisa se expande para ações secretas bem maiores, como o uso de drogas e do crime organizado como ferramentas de guerra. E segundo a fonte, até a linguagem usada era parte da estratégia. O termo libertação nacional, por exemplo, soa como algo nobre, certo? Mas para o autor era só uma fachada para esconder a verdadeira natureza da operação, o controle por serviços de inteligência. E isso nos leva àquela que seria a arma mais potente de todo esse plano, segundo o autor: a infiltração no crime organizado, principalmente por meio do tráfico de drogas. A força dessa arma, como o texto apresenta, vinha da quantidade absurda de dinheiro que o tráfico de drogas gera. Esse dinheiro não só financiava as operações, como também se tornava uma isca quase irresistível para a corrupção. E aqui está um ponto crucial. O autor defende que a estratégia não era só causar uma decadência na sociedade. Era uma tática bem direcionada para comprometer líderes políticos, usando a corrupção e a chantagem como suas principais ferramentas. Para dar uma ideia da escala que essa operação teria alcançado, o autor cita uma autoridade italiana de combate à máfia, reforçando a ideia de que essa rede de crime organizado teria se tornado global e centralizada. A partir deste ponto, o autor conecta essa estratégia geral diretamente com o cenário político americano, fazendo uma série de alegações bem específicas e, sem dúvida, controversas, que vamos apresentar exatamente como estão na fonte. A fonte tem uma visão extremamente crítica do então presidente Clinton, né? Ele é retratado como um alvo em potencial dentro dessa grande estratégia clandestina, alguém cujas supostas fraquezas poderiam ser facilmente exploradas. O texto também foca em Hillary Clinton, sabe? Questionando as associações dela no passado e sugerindo um alinhamento ideológico com grupos de esquerda que o autor, claro, conecta à sua tese maior. É aqui que o autor tenta amarrar as pontas. Ele pega essas críticas políticas e tenta ligar de volta àquela estratégia de usar o narcotráfico. Ele menciona alegações sobre tráfico de drogas em Arkansas para conectar a política local à suposta estratégia global que ele descreveu antes. Tá bem, então como é que todas essas peças se encaixem? Qual é a conclusão, digamos alarmante, a que o autor chega com tudo isso? Pois é, a conclusão da fonte é de fato surpreendente, a de que o Ocidente pode ter perdido uma guerra sem nem mesmo ter percebido que estava lutando. Uma guerra silenciosa travada nos corredores do poder e nas ruas, através do crime. Para apoiar essa visão, o autor cita o testemunho de um desertor da KGB, que teria alertado que esses métodos continuariam mesmo depois da queda da União Soviética, se adaptando ao novo mundo de abertura. No final das contas, a fonte deixa quem lê com essa pergunta bem inquietante. E é uma pergunta que fica ecoando. Numa guerra travada nas sombras, com corrupção e crime, como é que alguém saberia dizer quem realmente venceu? Imagina só, estamos em 1999, no auge daquele otimismo todo do pós-Guerra Fria. E aí um analista chamado J.R. Nyquist publica uma tese, vamos dizer, bem sombria. Ele alertava para um futuro que pouca gente queria sequer imaginar, uma guerra devastadora. E não como uma possibilidade, mas como uma certeza que estava logo ali, na esquina. Vamos dar uma olhada nessa profecia. Olha, para começar, o Nyquist já joga na mesa o peso do argumento dele com essa citação de um texto militar soviético. A visão dele não é sobre um conflito pequeno, regional. A gente está falando de uma guerra de aniquilação total, um evento com o poder de simplesmente apagar nações inteiras do mapa. A ideia central do Nyquist em 1999 era radical.
Ele dizia que uma guerra de destruição em massa não seria um fracasso do sistema, mas sim um tipo de reajuste quase inevitável. Uma forma brutal de corrigir os rumos de uma modernidade que, na visão dele, estava confusa, sem direção. É importante a gente lembrar do clima da época, né? Final dos anos 90, um otimismo geral no ar, a Guerra Fria parecia coisa do passado. E é bem nesse cenário que ele chega com essa afirmação de que a guerra não tinha sumido, não. Ela só estava se aproximando, como a luz de uma estrela que a gente ainda não consegue ver. E isso tudo leva a gente a uma pergunta fundamental que o autor explora. Se essa ameaça é tão gigantesca assim, por que ela não é levada a sério? Por que, segundo Nyquist, o Ocidente parece simplesmente incapaz de enxergar o perigo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o Nyquist não acha que seja por falta de informação, não. Para ele, é algo muito mais profundo. Uma espécie de cegueira voluntária, sabe? Algo que está enraizado na cultura e na história. Para ilustrar esse dilema, o Nyquist usa uma metáfora da Grécia Antiga, a de Sila e Caríbdes. Pensa assim, de um lado tem um monstro que é a bomba, do outro um redemoinho mortal, que é o Estado totalitário. O que ele argumenta é que os líderes do Ocidente, paralisados de medo, tentam não olhar nem para um nem para o outro. Eles preferem ficar ali no meio, numa perigosa ilusão de que tá tudo bem. E aí, usando uma citação de Hamlet, ele dá o diagnóstico do problema. Uma falta de coragem moral. É como se existisse uma recusa coletiva a encarar uma realidade brutal, preferindo a segurança de uma ignorância confortável, mesmo com o perigo batendo a porta. Tá, mas de onde vem essa suposta cegueira? É aí que o Nyquist vai fundo nas raízes históricas e geográficas para explicar por que, na visão dele, especialmente as nações de língua inglesa, acabaram desenvolvendo essa mentalidade. O foco principal da crítica dele vai para os Estados Unidos. Ele defende que a trajetória única do país, a sua história, o deixou meio despreparado para as duras realidades da política de poder global. Ele detalha isso em alguns passos. Primeiro, o poder meio que caiu no colo dos Estados Unidos, não foi algo planejado. Segundo, uma aversão cultural ao militarismo. E terceiro, o foco da nação na busca pela felicidade, que na prática significa negócios, conforto, consumo, em vez de um projeto de império. Esses fatores, juntos, criaram uma superpotência um tanto relutante. E aqui, a gente chega no paradoxo central do Nyquist. Como é que uma sociedade que valoriza o conforto acima de tudo pode liderar um mundo que vira e mexe e exige sacrifício? Como pode defender a ordem se a própria ideia de defesa é o exato oposto do conforto? Isso leva ele a criar uma expressão bem provocativa, os filhos mimados da história. Com isso, ele se refere às nações de língua inglesa que, por estarem isoladas por oceanos, foram poupadas das lições mais brutais que a história ensinou sem dó para os seus vizinhos continentais. Agora vamos ver o grande contraste que o Nyquist desenha. A diferença brutal entre a experiência anglo-saxã e a das potências continentais, cujas lições, segundo ele, foram literalmente escritas com sangue. A diferença é gritante, né? De um lado, o mundo anglo-saxão, protegido por oceanos com uma história de relativa estabilidade, o que gerou uma mentalidade mais otimista. Do outro lado, as potências continentais, fronteiras abertas, séculos de invasões e uma visão de mundo que, nas palavras do Nyquist, cheira a pólvora. E isso não é só uma ideia abstrata. Olhem só esses exemplos concretos do texto. A instabilidade política na França, a Alemanha como grande campo de batalha da Europa, a Rússia, que foi forjada em séculos de invasões por todos os lados. É uma história completamente diferente. O resultado disso, segundo o autor, é uma maturidade política forjada a ferro e fogo. Uma visão de mundo que não se ilude com utopias, porque a história já ensinou, da pior maneira possível, que a prioridade número 1 é sempre a sobrevivência. Certo. Agora vamos trazer toda essa discussão histórica para a era moderna, porque o Nyquist afirma que uma mudança tecnológica crucial simplesmente virou a mesa e mudou todas as regras do jogo. E aqui está a grande virada. A tecnologia que, para o Nyquist, torna toda a história anterior obsoleta. A capacidade de atacar qualquer ponto do planeta em questão de minutos. E essa é a consequência devastadora. Os oceanos que protegeram os filhos mimados da história por séculos, de repente, não significam mais nada. A proteção geográfica foi apagada. E isso torna aquela mentalidade otimista americana não só ultrapassada, mas perigosa. O curioso é que a conclusão do Nyquist não é só pessimista. Ele enxerga um paradoxo nessa catástrofe iminente. O fim de um mundo não é apenas um fim. A destruição total também é uma espécie de limpeza.
uma oportunidade de construir algo totalmente novo e talvez até mais nobre sobre as ruínas. E a gente encerra com essa pergunta para reflexão. Essa análise do Nyquist, feita há mais de 20 anos, representa uma lição que o mundo de alguma forma aprendeu? Ou é um aviso sobre um teste final que ainda está por vir? A resposta para isso talvez continue sendo escrita. E se no auge da Guerra Fria, um lado visse a guerra nuclear como um desastre a ser evitado a qualquer custo, e o outro como um conflito que podia, sim, ser vencido? Pois é, essa é a divisão doutrinária que definiu a era nuclear. Hoje a gente vai mergulhar numa análise baseada nos escritos de J.R. Nyquist, de 1999, sobre duas filosofias radicalmente opostas que poderiam ter mudado o mundo para sempre. Vamos começar com essa citação de um analista da CIA, que já dá o tom da conversa. Basicamente, todos os modelos de guerra partiam do princípio de que a União Soviética atacaria primeiro. E a parte mais assustadora, ele diz que essa suposição era realista. Isso muda tudo, porque mostra que a estratégia ocidental já começava aceitando uma premissa terrível, a de que o inimigo sempre daria o primeiro golpe. Então, por que essa diferença tão fundamental? Bom, tudo se resume às filosofias nucleares de cada lado. E essa divisão não surgiu do nada, não. Ela estava enraizada em duas visões de mundo completamente diferentes sobre o que a guerra nuclear realmente significava. Sabe aquela famosa frase de Clausewitz que diz que a guerra é a continuação da política por outros meios? Pois é, os teóricos militares soviéticos levaram isso ao extremo. Para eles, uma guerra nuclear seria exatamente isso, não o fim do mundo, mas só mais uma ferramenta política para atingir seus objetivos. E aqui a gente vê o tamanho do abismo filosófico. De um lado, o Ocidente via a guerra nuclear como uma catástrofe que precisava ser evitada. Do outro, a doutrina soviética a via como um conflito que podia, sim, ser vencido. Basicamente, um lado estava tentando nem entrar no jogo, enquanto o outro estava jogando para ganhar. E claro, uma filosofia de evitar contra uma de vencer leva a conclusões muito diferentes sobre a pergunta mais importante de todas: quem aperta o botão primeiro? Essa diferença de mentalidade moldou tudo, principalmente a estratégia para o momento mais crítico de qualquer conflito nuclear. E essa mentalidade se reflete direto no equipamento, né? As forças americanas, com seus silos de mísseis reforçados e submarinos escondidos, foram feitas para absorver um primeiro ataque e só depois retaliar. Já as forças soviéticas, com seus mísseis de reação rápida, foram projetadas para dar esse primeiro golpe. Esse trecho do escritor militar Sidorenko resume tudo. Para ele, o ataque preventivo não era só uma boa ideia, era a condição decisiva para a vitória. A questão não era retaliar, mas garantir a superioridade desde o primeiro segundo. Ou seja, atacar primeiro não era apenas uma opção, era a única opção para quem quisesse vencer. Essa filosofia de atacar primeiro com força total tinha até nome, segundo um desertor soviético. Eles chamavam de teoria do machado. A lógica: use sua arma mais terrível primeiro para eliminar o inimigo antes que ele possa fazer o mesmo. Brutalmente simples e, claro, aterrorizante. Mas o que significava vencer? Um impasse? Uma espécie de empate? Ou uma vitória total? Os objetivos finais de cada lado mostram a maior diferença de todas. Eles não estavam só jogando com estratégias diferentes, mas mirando em resultados completamente distintos. A estratégia oficial dos Estados Unidos era a tal da dissuasão intra-guerra. A ideia era que, mesmo depois do início de uma guerra nuclear, seria possível controlar a situação. Eles manteriam forças de reserva para ameaçar mais destruição, na esperança de forçar o outro lado a recuar. Era uma tentativa de aplicar a lógica da Guerra Fria dentro de uma guerra que já tinha começado. Mas para os pensadores soviéticos, essa ideia americana de uma guerra limitada era perigosamente ingênua. Como diz a citação, a noção de que não haveria um vencedor era um erro profundo. Para eles, não existia meio termo, não existia impasse, só existia vitória ou derrota. E vitória para os soviéticos não significava só sobreviver, significava isso aqui, olha só os objetivos de guerra. Não era só derrotar o poder militar inimigo, mas tomar áreas estratégicas, instalar governos socialistas e, no fim, estabelecer um governo mundial soviético. Era um plano de dominação global, sem tirar nem... Ok, mas como os planejadores militares soviéticos, segundo as fontes de Nyquist, pretendiam alcançar essa vitória total? O plano soviético para a vitória, pelo que tudo indica, tinha 3 fases bem claras. Primeiro, a ameaça, ganhar vantagem durante uma crise. Segundo, a ocultação, posicionar as forças em segredo usando todo tipo de engano. E terceiro, o golpe decisivo, um ataque massivo para conseguir a superioridade nuclear de cara.
O engano era a peça-chave. A fonte sugere que eles poderiam usar todo tipo de truque para preparar suas forças para o ataque. Desde exercícios militares de fachada até confrontos fabricados, tudo isso enquanto tentavam convencer o Ocidente de que estava tudo tranquilo. Mas agora vem a parte talvez mais chocante da estratégia soviética. O plano não era proteger a própria indústria. Era o contrário. Eles planejavam deixar que sua base industrial, que era mais antiga, fosse destruída porque sabiam que, depois da guerra, poderiam simplesmente conquistar e usar a indústria mais moderna da Europa. O próprio país era visto como um ativo descartável na busca pela vitória. Isso nos leva a uma espécie de estratégia do iceberg. O que o Ocidente via, os tanques na fronteira, os soldados, era só a ponta. Por baixo da superfície, o plano era ter reservas gigantescas e secretas, vários escalões de forças prontos para um conflito longo, muito depois que a troca nuclear inicial tivesse acabado. E o planejamento não parava com a vitória no campo de batalha, não. O que aconteceria no dia seguinte? A fonte revela planos com um nível de detalhe impressionante para o mundo pós-guerra. O nível de detalhe aqui é uma coisa que chega a ser assustadora. Estamos falando de vales-refeição, já impressos em todas as línguas europeias, mandados de prisão com nomes já preenchidos. Isso não era um plano abstrato, era um verdadeiro manual de instruções para a ocupação da Europa. E no coração desses planos de ocupação estava um dos conceitos mais sombrios de toda essa doutrina: a ideia de que certas populações eram simplesmente insalváveis. E o que aconteceria com essas populações insalváveis? A literatura soviética, segundo a fonte, é bem clara. O uso de agentes químicos e biológicos para eliminá-las, mesmo depois de já estarem desarmadas. Seria o passo final e horrível para pacificar territórios conquistados, como a América do Norte. Então, qual era o preço que os líderes soviéticos estavam dispostos a pagar por essa vitória? A estimativa era esta: 20%. 20% da sua própria população. Era um cálculo brutal, onde perdas que para nós seriam catastróficas, para eles eram um custo aceitável pela vitória total. Tudo isso nos deixa com uma pergunta bem inquietante. O que acontece quando dois oponentes entram num conflito, mas estão jogando com regras completamente diferentes? Um joga para empatar, para evitar o pior, o outro joga para aniquilar. No final, quem vence? Olha só, hoje a gente vai fundo numa tese bem provocadora que vem de um livro de 1999 do autor J.R. Nyquist. Interessante pensar que naquela época, sabe, no auge do otimismo pós-Guerra Fria, ele soltou um argumento bem sombrio, totalmente na contramão do que todo mundo pensava sobre o futuro dos conflitos globais. Para começar, o autor já joga essa citação na nossa cara. É uma visão, assim, incrivelmente pessimista, ainda mais para a época em que foi escrita, né? Um período em que a maioria acreditava que os grandes conflitos mundiais já eram coisa do passado. Essa frase já dá o tom da tese principal do livro, a de que a paz, na verdade, era uma ilusão perigosa. Então, a premissa central do autor é bem direta. Em 1999, o Ocidente estava perigosamente ingênuo. Acreditava que tinha vencido a história, sabe? E com isso, ignorava ameaças que, segundo ele, estavam crescendo bem debaixo do nariz de todo mundo. O autor basicamente diz que essa era a mentalidade dominante no Ocidente. Um sentimento de vitória final, de segurança que ia durar para sempre. Mas, para ele, essa certeza toda era uma falha gigantesca, um erro de cálculo monumental. E, para provar o ponto dele, para mostrar que essa crença na paz era furada, o autor lista uma série de eventos da época que, na visão dele, eram sinais claríssimos de que o conflito não tinha acabado. Ele aponta desde avanços comunistas na África até violações sistemáticas de tratados de armas pela Rússia. Ou seja, ele desenha um cenário de um mundo que estava bem longe de ser pacífico. E aqui vem a crítica cultural dele, que é bem pesada. Ele afirma que a sociedade ocidental estava tão obcecada com conforto, com consumo e com entretenimento fútil, que simplesmente se tornou incapaz de encarar as duras realidades geopolíticas. Uma cultura decadente, segundo ele, que preferia ignorar o perigo a ter que abrir mão do seu estilo de vida. E para ilustrar tudo isso de uma forma bem dramática, o livro nos joga no meio da sua peça principal. Um relato fictício, passo a passo, de um ataque surpresa contra os Estados Unidos. Vamos ver como essa história se desenrola. O que o autor descreve é o caos absoluto, uma paralisia total. O ataque começa com um bombardeio na Casa Branca, seguido de desinformação na TV e um blackout completo nos sistemas de comunicação e defesa.
Basicamente, a cadeia de comando é destruída antes mesmo que alguém possa entender o que está acontecendo. A narrativa do ataque começa com um choque súbito bem no centro do poder. Um bombardeio na Casa Branca, pensado para decapitar a liderança de uma vez só. Logo em seguida, a nação é jogada numa escuridão informativa. As redes de TV saem do ar, silenciando a principal fonte de notícias e colocando no lugar mensagens confusas e contraditórias. A população fica sem saber em quem confiar. E para transformar a confusão em pânico total, começam a pipocar relatos de comandos inimigos já em solo americano. A ameaça não é mais um pontinho no radar, ela está ali, nos subúrbios, nas cidades, espalhando um terror generalizado. E aí vem o golpe de misericórdia. Os centros de comando como NORAD são atingidos, destruindo o cérebro da defesa nuclear americana. Com a liderança militar morta ou incomunicável, a capacidade de dar uma resposta coordenada é completamente aniquilada nos primeiros minutos. Aí o autor muda a perspectiva do estratégico para o pessoal, o que é brilhante. Através dos olhos de um personagem, um médico chamado Dr. Martin, a gente vê o horror em nível humano. Essas estrelas estranhas são, na verdade, os mísseis trazendo a destruição. Isso ilustra perfeitamente o momento em que a realidade da guerra total chega para o cidadão comum. Mas a narrativa do autor não para na destruição, não. Ele então vira a página e começa a prever o que surgiria das ruínas dos Estados Unidos. Primeiro, para a gente ter uma ideia da escala da catástrofe, ele joga um número assustador: 200 milhões de mortos só na fase inicial do ataque. Mas logo em seguida, o foco muda para os 80 milhões de sobreviventes. E para o autor, eles não são vítimas passivas, não. Eles são a semente de uma resistência nova e feroz, forjada no fogo da destruição. Então, o ponto crucial da teoria dele é este: a natureza descentralizada dos Estados Unidos seria sua maior força. Sem um governo federal, o poder se reconstrói de baixo para cima. Organizações locais que antes pareciam sem importância se tornam a base de um novo governo de guerra, que culmina na nomeação de um ditador com poderes absolutos para garantir a sobrevivência. E essa é a visão que o autor tem da transformação psicológica da população. Sem todo o conforto e a complacência, os sobreviventes se tornariam uma força de combate formidável, vingativa, unidos por um único propósito. Agora a gente chega na reviravolta final, na parte paradoxal do argumento do autor. O que acontece depois que os agressores conseguem a sua aparente vitória? O autor usa essa pergunta retórica para explicar o problema fundamental que os supostos vencedores enfrentariam. Quer dizer, depois de destruir o motor econômico do mundo, o que vem a seguir? Aqui está o pulo do gato do argumento econômico dele. Ele defende que o bloco comunista sempre foi um parasita, vivendo dos empréstimos e da tecnologia do hospedeiro capitalista. Ao destruir esse hospedeiro, eles basicamente se condenaram à fome, levando o sistema a um estágio final que ele chama, de forma bem chocante, de canibalismo. As consequências, como ele imagina no texto, são catastróficas para todo mundo. Sem o mercado global, o comércio para, as moedas viram pó, a fome se espalha e os exércitos vitoriosos começam a se desfazer por falta de suprimentos e de moral. A vitória se transforma em cinzas. E a gente termina com esse pensamento final, que é bem provocador. O autor argumenta que, ao destruir a vida confortável de alguém, não se quebra essa pessoa. Na verdade, a transforma em um inimigo endurecido, implacável. É uma filosofia bem sombria para se refletir, vinda de uma tese de 1999 que ousou imaginar o impensável. Sabe aquela ideia de que a história chegou ao fim? Bom, e se isso estiver completamente errado? Em 1999, um texto bem polêmico de J.R. Nyquist veio para chacoalhar tudo. Ele não só imaginou uma quarta guerra mundial, como também a sociedade, digamos, sombria que surgiria das cinzas dela. É essa visão provocadora que a gente vai desvendar agora. Para começar, o autor já joga na mesa uma citação do Nietzsche. E a ideia por trás dela é poderosa. Basicamente, para algo novo nascer, o velho precisa ser destruído. É esse o ponto de partida para todo o argumento radical do texto sobre colapso e reconstrução. Ok, então vamos direto ao ponto. Logo de cara, o texto não fica em cima do muro. Ele não só sugere, não, ele afirma que um novo conflito global não é só uma possibilidade, é uma certeza, e uma certeza catastrófica. Olha, a premissa central aqui é ousada, para dizer o mínimo, aquela ideia de fim da história. Esquece.
O texto diz que, longe disso, uma quarta guerra mundial é uma consequência quase que matemática, uma progressão lógica e inevitável. Tá, mas inevitável por quê? A resposta, segundo o texto, está na tecnologia militar moderna. Pensa assim, se as armas de defesa são fracas, quem ataca primeiro tem uma vantagem gigantesca. Isso transforma tudo num jogo perigoso de o vencedor leva tudo, onde atacar preventivamente vira a única estratégia que faz sentido para sobreviver. Mas não é só sobre tecnologia, não. O argumento vai mais fundo. E é aqui que a coisa fica realmente fascinante. O texto faz um diagnóstico das fraquezas internas do mundo moderno. São essas fraquezas que, na visão do autor, estariam preparando o terreno para essa grande catástrofe. O primeiro alvo dessa crítica, a burocracia. O texto não enxerga a burocracia como um poder de verdade. É mais como uma casca oca. Uma máquina vazia só esperando para ser preenchida por uma vontade de ferro, seja de um líder carismático ou de uma ideologia implacável. Depois da burocracia, vem o capitalismo. E aqui o texto aponta para um paradoxo que é, no mínimo, irônico. A classe que mais ganha com o sistema, a burguesia, seria justamente a que não tem disposição para lutar pelos valores que sustentam esse mesmo sistema. Chega ao ponto, como diz o texto, de vender a corda para os próprios inimigos. E isso tudo nos leva a uma questão central sobre moralidade. O argumento é o seguinte: uma sociedade que fica obcecada por prazer, por conforto, o que o autor chama de regime sensualista, acaba perdendo o que ele descreve como um músculo moral, perde a clareza de pensamento que seria necessária para se salvar do próprio colapso. Então, se o mundo antigo está condenado por suas próprias falhas, a pergunta que fica é: que tipo de líder surge desse caos todo? É aqui que a narrativa dá uma virada e nos apresenta a figura central que nasce justamente desse colapso. E é das ruínas desse mundo decadente que surge ele, uma nova figura de poder. O texto o chama de arquigeneral, um líder implacável, forjado na guerra. A melhor forma de entender o arquigeneral é pelas palavras dele mesmo. Ele revela sua filosofia sem rodeios. Ser visto como mal, ele não só aceita, como acha necessário. Para ele, é uma defesa contra a fraqueza. E essa mentalidade se estende para a visão dele sobre a lei. Um decreto é um decreto, simples assim. Ele se coloca como um mero executor de regras absolutas, totalmente distante das consequências humanas. Lembra daquela burocracia oca? Pois é, ele é a máquina que preenche aquele vazio. E aqui a gente chega num ponto fundamental sobre como ele se enxerga. Ele não se vê como um tirano, nem como um salvador. Não, ele se vê como o herdeiro legítimo de um poder que, segundo ele, estava ali, largado no meio de uma pilha de cadáveres. Um poder que foi abandonado pelos fracos. Ok, com esse poder consolidado, qual o próximo passo? É lógico: a destruição sistemática de todas as ideias do mundo antigo. Afinal, uma nova ordem precisa de um novo conjunto de valores. Então, quais são os primeiros alvos nessa guerra de ideias? O arquigeneral vai direto na jugular, os pilares do pensamento liberal do século XX. Então, a gente vê aqui um ataque direto a cada um desses ideais. E a lógica da justificativa é sempre a mesma, se a gente parar para pensar. Pacifismo, liberalismo, humanitarismo, na visão do texto, todos eles tinham dentro de si a semente da própria destruição. E essa frase é o golpe de misericórdia. É a declaração final dessa guerra ideológica. Um rompimento total e até desdenhoso com toda a moralidade do mundo que veio antes. Depois da terra arrasada, da destruição, vem a reconstrução. E isso nos leva à parte final dessa visão. Que sociedade é essa que vai ser erguida sobre as ruínas do mundo antigo? Bom, a resposta é uma sociedade definida por um retorno a papéis sociais bem rígidos, bem tradicionais. Para o arquigeneral, essa hierarquia não é uma escolha, é uma necessidade. É a única maneira de garantir a ordem e a sobrevivência depois do caos total. O resultado final, então, é isso. Uma sociedade nascida da pura necessidade. Ela é hierárquica, ela é militarista e ela é profundamente conservadora. E o mais importante, nela, a autoridade política não precisa mais pedir licença ou desculpas por nada. E a análise do texto se encerra com essa nota, que é assustadoramente ambígua. A sugestão é de que um ciclo de violência só serve para dar lugar a um novo ciclo, e talvez um ciclo ainda pior. O texto, claro, não dá nenhuma resposta fácil. Pelo contrário, ele deixa no ar a grande questão: o que é isso, afinal? Uma profecia?
Um aviso? Ou só um experimento de pensamento sobre o abismo em que uma civilização pode cair? A resposta... Bom, a resposta talvez só a própria história possa dar.